Pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para um bate-papo informal. Hoje vamos falar sobre como integrar as polaridades yin e yang na prática tântrica. Então, eu e o Jonathan, como sempre, toda semana, vivemos com algum assunto para a gente debater e trazer informações importantes para a gente ter mais consciência e ter mais maestria nas nossas atitudes na nossa vida. Então, vou esperar ele entrar para a gente começar a falar sobre esse assunto. Espero que todos estejam aí para contribuir também com o nosso bate-papo. Vamos lá, Jonathan, cadê você? Para quem não me conhece, eu sou o Victor Aguiar e eu sou terapeuta tântrico há mais de 15 anos. Vai fazer uns 20, na verdade. E eu uso essa ferramenta que é incrível para expandir a consciência e para provocar a liberdade das pessoas, para trazer à tona aquilo que impede que elas sejam mais livres e felizes. Vou chamar o Jonathan aqui só um minuto. Fala, Jonathan. Vamos lá. Tudo bom? Bom dia, todo mundo. Oi, Vitor. Então, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o Yin Yang, né? O tão famoso Yin Yang. Como é que a gente pode entrar em equilíbrio, né, com essas polaridades que existem em tudo que, né, nessa realidade material, e tudo existe uma polaridade, né? Os dois lados da moeda, como dizem. E como a gente pode encontrar esse equilíbrio dentro da gente, porque nós também temos os dois lados, né? E como isso pode contribuir para que a gente viva numa vida mais equilibrada, uma vida mais tântrica, né? Que traz essa integração sem julgamentos e sem bom ou ruim, né? Simplesmente compreendendo que tudo faz parte, inclusive a sombra, né? O lado negativo, digamos assim, que é o que as pessoas tendem a negar ou tendem a rechaçar. E eu acho que é importante a gente ter essa consciência para, ao invés de lutar, acolher, que é o que o Tantra faz, né? O Tantra é acolhimento. Então, quantas vezes a gente não acolhe o nosso lado sombra e passa a vida em conflito com a gente mesmo, né? Então, é ter consciência que a sombra existe, que a gente também tem esse lado, mas vamos levar luz de forma amorosa e acolher esse lado nosso, que muitas vezes a gente não gosta ou até ignora, não quer ver. O que você acha? Uma bela introdução já, né? Porque o Tantra, essencialmente, a gente fala que é feminino, né? Mas é um feminino que ele dá suporte para o Yang, né? Uhum. Então, é um feminino equilibrado, vamos dizer assim, né? Porque tem essas duas energias em Yang e a gente associa muito a feminino e masculino, né? Geralmente, Isso. então, todos os opostos, como você mesmo disse, eles didaticamente a gente acaba classificando, né? Yin ou Yang. Então, feminino, o escuro, o quieto, o mais calmo é o Yin e o Yang seria o oposto disso, né? Então, dentro desses dois opostos existe um espectro imenso de combinações dessas duas energias, né? E a gente está falando de equilíbrio. O equilíbrio não é estar necessariamente no meio. Até eu estava lendo agora mais cedo sobre Yin Yang e não existe um meio a meio de Yin Yang. Os dois estão sempre na dança
do equilíbrio. Porque o Sim, equilíbrio não é estar no meio nem parado, né, Vitor? É um uhum, movimento. sim, A interação das duas sim. energias. E a gente leva isso para a vida mesmo, para o dia a dia. Pensando no nosso dia a dia, né, uma das coisas que a gente mais busca sempre é ter uma vida equilibrada. Mas que Isso. tal a gente olhar para uma vida desequilibrada de um outro jeito? Que é uma vida que eu estou na busca do equilíbrio. Eu não vou chegar lá, nesse equilíbrio ideal perfeito. No plano das ideias, o equilíbrio seria o quê? 50%, 50%. Mas não tem isso. O que tem é a dança entre esses dois, entre essas duas energias. Né? E Porque mesmo no homem, a própria vida, ela é uma dança, né? Ela é uma sim, nuance de altos e baixos. Então, é, essa noção, esse conceito de equilíbrio, ele é totalmente real, né? Porque uhum, a gente já falou isso em uma outra live, né? Você viu o eletrocardiograma, né? O coração, quando exato, você mede, ele está assim, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Quando está equilibrado, ou seja, estagnado, a pessoa morreu. Então, essa busca pela estagnação, né, pelo equilíbrio que as pessoas buscam, ela é irreal, porque isso não é a vida de verdade. A vida é um movimento, é sobe, é um desce, vai para um movimento. lado, vai para o outro. Essa dança é que faz você estar na busca de um ponto em que nem está muito lá em cima e nem está muito lá embaixo. Perfeito. Até porque no eletrocardiograma, quando existe picos muito altos ou depressões muito altas, sabe o que pode ser, ô Vitor? O quê? Infarto. Infarto. Então. Então, assim, o eletrocardiograma, ele, né, a gente está trazendo uma visão do eletrocardiograma para a nossa vida, pensando que Uhum. o coração, a atividade elétrica do coração é a nossa própria vida, a própria existência humana. O eletrocardiograma, ele oscila, dando a entender, né, na interpretação, que a atividade elétrica cardíaca está sendo modificada, ou seja, o coração está contraindo. Uhum. Os músculos contraem devido à alteração de potencial elétrico das membranas celulares. Aí é todo um desenvolvimento em que há uma contração muscular. Então, essencialmente, a contração muscular é uma atividade elétrica. Acontece uma atividade elétrica. E isso é captado pelo eletrocardiograma. Só que esses picos que existem naturalmente no eletrocardiograma normal, que também tem na nossa vida, os altos e baixos, eles têm um limite. Se ele está Sim, muito alto ou muito baixo, pode ser várias coisas, dentre elas um infarto agudo do miocárdio. E sim. levando para a interpretação da vida, o que é o ideal de equilíbrio? São os altos e baixos dentro de uma medida, Uhum. que não é nem em excesso e nem tem pouco demais, pouca emoção na vida, né? Imagina uma Sim, vida totalmente blasé, né? Não teria graça sim. nenhuma. Então é assim que E funciona. aí, quando a Tem um gente está nessa movimento. perspectiva, né, do movimento de sobe, desce, você identifica que você está na depressão, você já corre para agir para ação e para ir para o pico, e daqui a pouco a vida te movimenta, você cai novamente. Então, isso é o que faz você expandir nas suas experiências, né? Nas experiências que a vida te apresenta, você vai expandindo por esse movimento de contrai, expande, ou de sobe e desce, né? Conforme você quiser interpretar. Mas o equilíbrio, como as pessoas buscam, ele é irreal.
né? O equilíbrio de estar estagnado, parado, numa mesma situação sempre, você pode considerar que uma pessoa ela está vivendo numa forma de morte, né? Até ela está viva porque o organismo dela está trabalhando, mas de experiência mesmo é a morte, né? Porque nada se apresenta de diferente. Tem pessoas que elas nascem, crescem, se reproduzem, morrem no mesmo lugar, na mesma casa, não fazem nada diferente, não vão em um lugar diferente. Então, elas se estabilizaram naquela situação e não buscaram nada de diferente para experimentar, né? De vez em quando a vida vem e coloca alguma situação para que ela possa resolver ou dar conta de algo diferente. Mas nós, seres humanos conscientes, a gente vai em busca dessa experiência, né? Porque isso é a vida. Coisas diferentes, né? Conhecimentos diferentes. Então, isso é importante a gente ter consciência. Integrar essas polaridades, né? A gente está falando aqui de polaridades, e se a gente pensa nesse sagrado feminino, nesse sagrado masculino, nessa energia feminina que existe dentro do homem também, e na mulher a energia yang também, que é a masculina, né? Que é a energia essencialmente masculina, mas essas duas energias que regem o universo inteiro, né, segundo aí as tradições orientais, né, essa ideia de Uhum, yin yang é uma ideia oriental, né, que uhum, é muito utilizada em várias medicinas, né, a sim. acupuntura, o shiatsu, tudo isso toma como base esses princípios dessas duas energias que estão presentes o tempo todo no universo, em Uhum, tudo. sim. Então a gente pode entender como um adoecimento quando eu tenho uma energia muito preponderante em cima da outra, causando, né, existem vários mecanismos aí de yang alto ou yin alto que Sim. influencia no yang, e isso, né, por isso que é tão importante esse equilíbrio que a gente está trazendo aqui, né? Esse reconhecimento dessas duas energias, reconhecimento na tua vida, né, na vida, nas ações, nos processos que cada um passa, né? Sempre tem, a gente pode ter esse olhar com essas duas energias, e o acolhimento, como você falou, né, Vitor, no início, que não é negar, não é o rejeitar, não é não querer É. sentir, não querer viver, é acolher e viver e passar pelas experiências, né? Perceber a energia Yin, né? Então a gente talvez podia esclarecer um pouquinho Sim. como é que E funciona é nessas bacana duas. você falar isso, porque equivocadamente muitas pessoas julgam essas energias por falta de conhecimento delas. Por exemplo, existe mulheres que são mais yang, né? São mais ativas, são mais proativas. Então, elas se, ficam caracterizadas com uma energia masculina, mais masculina. E a sociedade, por falta desse entendimento, acaba julgando essa mulher como uma homossexual, como uma sapatão, com termos até pejorativos, mas elas não se dão conta de que aquilo é a energia masculina presente no corpo feminino, tá predominando, né? Então essas mulheres que são mais tipo executivas, né, que estão ali no comando às vezes de grande número de pessoas, né? Elas têm Sim, essa altivez, elas têm tem uma essa. demanda yang, né? Elas têm essa, naturalmente elas têm essa exigência de Sim, colocar essa energia delas para fora, vamos colocar assim, que né? usam mais o racional, né? Que tem que estar ali tomando Isso. decisões. Então, isso é uma característica de uma energia yang Mas presente veja no bem, corpo. beleza, mas assim, o que a gente está dizendo também, vamos pensar no homem também.
Imagina um homem com uma energia yin preponderante. Ele Uhum. vai ter uma aparência, uma atitude mais feminina, Mais delicada, mais né? delicado, tá Mas vendo? isso não significa Mas que não. por isso ele é homossexual, né? Então, as pessoas às vezes Isso, se isso. confundem. É só uma presença de uma Certo. energia. Então é legal a gente falar isso para poder a pessoa ter consciência do que é uma energia presente num corpo, independente se é um corpo masculino ou feminino. Mas a característica da energia, ela se externaliza dessas formas. E acaba assim, ó, que tem um estereótipo do que é o feminino, do que é o masculino. Uhum, Mas acontece que o masculino saudável, o homem sente, o homem tem emoção também, que teoricamente seria uma energia mais yin. Então, não existe um homem saudável, falando em todos os aspectos assim de saúde física, emocional, uhum, mental, ele não um homem saudável não tem esse estereótipo da macheza do masculino yang que é totalmente uhum. expansivo para fora, Bruto. bruto. Não é isso. O homem curado, o homem integrado, ele tem esse lado yin também, Mais né? sensível, né? Sim, isso que é ser homem. Ser homem não é ser bruto, né? Então, Uhum, porque um homem integrado, ele vai ter as duas energias, tá? E o equilíbrio que a gente está falando. sim, Não é que vai ser 50%, 50%. De repente, ele vai ter mais a energia yang, mas a yin, ela tá lá, ela tá presente, sim. né? Porque é uma tendência, né, que o homem tenha mais a energia yang do que a mulher. Isso é uma tendência que acontece. Da Nem natureza, sei, é uma tendência da natureza, mas ele tem o yin também. claro. E é importante ter essa consciência, porque se o homem ele tiver muito yang, ele vai ter que buscar situações que desenvolvam e aflorem esse lado yin, né? Que é o lado mais artístico, mais sensível, Sim. é o lado mais emocional, é o lado mais de relacionamento, né, humano, de trocas afetivas, de Até mesmo cuidado. de sentir o corpo, né? Até É, mesmo as sensações físicas, a sexualidade de uma maneira saudável, viver a sexualidade de uma maneira saudável, o Yin ajuda muito nisso, né? sim. Essa energia Yin, E que é a energia de receber, de sentir, que é o físico, né? O material. O Yin sim, é mais físico, material, e o Yang é mais expansivo, né? Energético. Então, um homem que não sente o seu corpo, que não sente emoção, ou que está em desequilíbrio com isso, nessa busca do amor, né? Que é uma característica feminina, assim, da busca do amor. Então, aí você imagina um homem, vamos pensar num relacionamento heterossexual, um homem com um yang desequilibrado, um yang muito alto, uma mulher que tem um yin muito alto, vai criar uma loucura, porque os dois desequilibrados. Como choque, que. né? Então, por isso que muitos relacionamentos dão muitos conflitos, né? Porque não tem esse equilíbrio entre as Sim. duas energias de cada um dos dois. Então, Uhum, quando se juntam, é uma loucura, porque cria muitos conflitos. sim. Por isso a importância da consciência, né? De que cada pessoa tem que buscar essa forma de integração, primeiro dentro delas, né? Dessas duas energias, para que quando elas se unam,
elas consigam entrar em sintonia, né? E há essa integração das duas partes. Agora, se as duas partes estão em desequilíbrio no sentido de inconsciência do que está acontecendo com o seu corpo, com suas emoções, quando elas se juntam, elas potencializam esse desequilíbrio, né? Elas potencializam essa falta de integração. E aí é por isso que os conflitos eles cada vez são maiores e as pessoas não têm paciência para entender o que está acontecendo, nem com elas mesmas, que dirá com o outro, né? E aí as relações elas tendem a acabar de forma repentina, né? E às vezes o que era amor vira ódio, né? As pessoas dizem que se amavam e depois um dia depois estão brigando, não se olham, não se falam. Então, isso tudo é fruto de uma falta de percepção da própria energia, né? Da integração. Porque quando você está Perfeito. integrado com essa. Se você não reconhece em você aí aquela energia, você não vê no outro também. Sim. E Então, aí se o você não homem... estando integrado, você não consegue ter a percepção real daquela situação para fazer os ajustes, né? Porque às vezes é só você ceder um pouquinho, né? Ah, tudo bem. Nesse momento, meu parceiro ou minha parceira está mais yang. Então, peraí, eu vou ceder um pouquinho, eu vou acolher, eu vou receber, né? E aí isso no dia a dia você vai fazendo essa dança e as coisas vão fluindo de uma forma natural. Não necessariamente você precisa estar 100% de uma forma todos os dias, né? Às vezes é hora de você dar, às vezes é hora de receber, às vezes é hora de raciocinar, às vezes é hora de estar mais na emoção. E quando você está em conjunto com alguém, essa parceria ela deve existir justamente para isso, né? Às vezes a pessoa está muito emotiva, né, e não consegue raciocinar diante de uma situação que precisa do raciocínio. Aí o outro vem com um lado yang, não, peraí, vamos usar a razão aqui, e aí a gente entra num consenso e a coisa flui. Então as relações, quando conscientes desse yin e yang, elas tendem a serem muito mais leves, fluidas e duradouras, né? belo exemplo assim de aplicação dessa ideia, né, desse conceito, nessa filosofia na vida de um relacionamento. E a gente Uhum. pode pensar também, né, partindo aí que a gente já comentou, né, um relacionamento eu preciso primeiro ter integrado isso dentro de mim para eu me relacionar saudavelmente com alguém. Então, se a gente falar também dessa integração, desse equilíbrio entre essas duas energias, masculino e feminino, e yin e yang, dentro de mim, né? Para que isso, né? Além de me relacionar melhor, reconhecer essas energias no outro também, por exemplo, o trabalho, né? Na vida do trabalho, na criatividade, né? Como a gente falou, a energia Yin é a energia da emoção, da criatividade, da gestação, né? Da gestação e cuidado. Então, o meu Nutrição, né? trabalho, nutrição, o meu trabalho, ele pode ser um filho. Ele é o meu Uhum. filho e essa minha energia Yin, que é a mãe, né, vai cuidar. Então, eu tenho que ter essa. Então, quem é essa mãe? Sou eu mesmo, que ela está dentro de mim. Uhum. Então, de cuidar, né? Do, tanto do outro também, mas cuidar do meu trabalho, dos meus projetos, né? É o Conceber, autocuidado, né? gestar, gestar isso, né? E dar à luz, se não é um projeto ainda que saiu do papel, dar à luz a isso e manter esse cuidado, né? E trazendo a energia do masculino também para esse suporte aí, né? Sim, Então, que vai fazer a abertura, né?
dos portais, dos caminhos para esse movimento, né, acontecer de uma forma expansiva. Sim, Então sim. tem tudo muito, sim, faz tudo muito sentido quando você começa a aplicar no seu dia a dia, primeiramente, né, na sua vida, percebendo quais os momentos que você está sendo muito yang, deveria ser yin, ou vice-versa, né? Às vezes, determinadas situações elas podem ser contornadas só por essa consciência. Não, aqui requer mais silêncio, requer mais recolhimento, requer mais passividade. Então, siga esse caminho, aí você vê que flui. Não, aqui requer mais altivez, requer mais ação, requer postura, requer força, né? E aí você Assertividade. é identificar essas duas formas de expressão da energia e ver o que aquela situação que se apresenta na sua vida requer. Qual é a ação que se requer para aquela situação? Porque as duas energias estão dentro de você, né? Então fica muito mais fácil quando você identifica a situação e qual ação que se requer naquele momento. Porque às vezes você só potencializa a ação contrária pela sua atitude inconsciente. Então quando tem consciência é mais fácil viver. E fazer as pazes, né, com essa ideia dessas duas energias dentro de Uhum. cada um, né? Às vezes, para alguns homens pode ser estranho aceitar isso, né? Parece que, como assim, tem a gente fala de uma mulher, do feminino, que dentro do homem tem o feminino, dentro da mulher tem o masculino. É apenas uma maneira de entendimento mesmo, porque se a gente fala dessa energia vital, masculina e feminina, é uma coisa só, né? Sim. Elas são integradas, elas são uma coisa só. A gente que separa um pouquinho para entender, né? O ser humano precisa dessa separação. A gente vai entendendo as coisas em partes, né? Mas se a gente for levar para a nossa concepção, né, como ser humano, a gente recebeu metade de informação do nosso pai, da figura masculina, e a outra metade da nossa mãe, da figura feminina. Então, dentro da gente, sim, existe. Né? Se você Sim, quiser levar só para o lado familiar, você tem metade do seu pai e metade da sua mãe. geneticamente você tem, qualquer ser humano concebido tem 50% de genes do pai e 50% da mãe. Então não tem É, como negar que nós tem energia somos feminina, né? as duas energias, porque vem das duas linhagens, né? De pai e Uhum. mãe. Curioso isso, né? E, É, e porque às a vezes o gente, homem a nega gente o feminino, sendo que é, ele é feminino também, né? uhum, E a mulher também é o masculino. Porque hoje em dia muito se fala sobre patriarcado, e essa coisa toda. E aí eu ouvi de um professor uma coisa interessante, e fez sentido para mim. Que ele falou assim: não tem abuso de patriarcado se o feminino também não tivesse desequilibrado. sim. Porque não existe abuso sem alguém que queira ser abusado. Não Uhum. existe A mentira permissão, né? sem alguém que queira, que acredite numa mentira, né? Uhum. Até recentemente eu falei sobre isso, sobre a mentira, no meu Instagram, né? Então, assim, segundo os estudos que eu estou fazendo, a mentira
quando você conta uma mentira, quem acredita na mentira, ela queria acreditar na mentira, ela estava aberta para acreditar. E se a Uhum. gente pensa nesse raciocínio para o abuso, por exemplo, né, que se fala do patriarcado, não sei o quê, gente, mas então houve uma permissão de abuso. Não estamos levando, né, para uma justificativa, para uma. Não é isso, né? É uma compreensão de responsabilidades, Sim, porque saindo de papel de vítima. Saindo de a um papel permissão de do vítima, né? abuso provavelmente é inconsciente, né? Claro, Ela, lógico. ela não tem consciência de que ela está permitindo, por isso ela permite. Porque se ela tivesse consciência, ela se daria conta e falaria assim, não, comigo não. Isso não vai acontecer. Isso, Eu não exatamente. deixo. Então, o feminino saudável, ele é assim. Uhum. Porque tem esse lado yang. Tem Que é esse a lado, força, que é tem tipo, essa basta, aqui força. não, né? Então, isso é o feminino saudável, né? Então, e o masculino desequilibrado, ele abusa. Sim. Porque o masculino equilibrado, saudável, ele não vai abusar. Ele não vai abusar de uma mulher Porque ele tem a ou de outro sensibilidade de homem, saber que porque ele tem ali a ele não pode sensibilidade. porque foi dito não, né? Sim, né? Então, Exatamente. olha como é importante esse conceito ser aplicado na nossa vida e como isso pode mudar um meio, né? Uma sociedade. Se todas as pessoas tivessem essa consciência, não precisaria de lei, né? Punindo o desequilibrado, digamos assim, ou o inconsciente. Porque as pessoas estariam tão com tanta clareza sobre o que se passa que ela simplesmente não agiria prejudicando o outro. Né? Porque o abuso, a violência, tudo vem de desequilíbrio, né? De Uhum. desequilíbrio desse yang e muitas vezes também um desequilíbrio do yin, do outro, que recebe isso, né? Enfim, né? Não generalizando, sim, mas de um modo geral, né, existe esse ponto de observar, né, essa interpretação no ponto de vista da autorresponsabilidade de cada um Sim. nos processos. Né? E porque quando a gente fica também numa energia yin muito alta, tem essa tendência de vitimismo, né? De impotência, de não, não ter o que Não consegue fazer, sair do lugar, né? não sai do lugar, exatamente, essa coisa assim, né? E isso é um desequilíbrio também. Sim. Então, o importante, eu acho, dentro desse ponto de vista, é que cada pessoa consiga identificar dentro dela se ela está. Qual é a polaridade que está mais exacerbada? E aí, não, peraí, eu vou dar abertura para o outro lado se manifestar também. Eu vou buscar situações ou coisas que me façam desenvolver esse outro lado que eu estou deixando mais apagado. E com isso, esse ajuste ele vai se dando naturalmente, né? Porque E a busca. sua ação está indo em direção a resgatar essas situações, essas energias que vão te levar para experimentar aquilo que você não está se permitindo. Buscando como fazer isso, né? Agora a pergunta, né? Talvez a gente pode falar um pouco sobre alguns hábitos, algumas ações que podem contribuir para desenvolver esses dois polos de energia, Sim, né? Então, se a gente pensa na massagem tântrica, por exemplo, né? Para alguém que está muito yang, que sim. precisa desenvolver Que é essa muito racional, é muito receptividade, mental.
é muito que está sempre na atividade, não consegue parar, não consegue respirar. Para todas essas pessoas que são muito nesse sentido, né, de que tem muita força, que gostam de ser controladoras, Estressado. estressadas, está sempre pensando, está sempre na atividade, a massagem vai desenvolver o lado yin, né? Que é o momento de receber, é o momento de silenciar, é o momento de estar na entrega. Você não precisa estar na No defensiva e no repouso, né? controle. É, então, esse é um momento. Isso aí a gente está falando tanto para homens e para mulheres, né? Porque também tem mulheres assim que não, que são controladoras de todas as situações, principalmente mães, né? Mães são assim, querem fazer tudo, abraçar o mundo, não conseguem ter tempo nem para elas. Querem fazer tudo, querem controlar tudo, querem, né, dinamizar tudo. É um momento de colocar o lado yin para se manifestar, né? Quando você se entrega para alguém cuidar de você, quando você confia no outro, né? Você está exercitando esse lado yin. E ao contrário, se a pessoa ela é muito assim, então, peraí, vamos buscar atividades que te levam para o movimento, esporte, movimentação, né, corrida, sei lá, alguma coisa que te jogue para esse movimento. Atividades que te deem responsabilidade, onde você vai se sentir no controle da situação, né? Porque tem muitas Atividades vezes, em tem pessoas grupos, né? de grupo, tem pessoas que fogem da responsabilidade, né? Elas têm aversão à responsabilidade. E a responsabilidade é uma forma de você desenvolver o seu lado yang, né? Porque você está ali, tem que estar atento, tem que estar no controle, raciocinando, fazendo mecanismos dentro da tua cabeça para as coisas acontecerem, darem certo. Então, são situações que você vai buscar de acordo com a tua autoanálise, né? Ou se for muito difícil para autoanálise, aí você vai buscar a gente, né, para fazer uma terapia, para o autoconhecimento ser despertado através de uma conversação, através da parte terapêutica, né, que é para isso que a gente está aqui também. Mostrar que a gente pode ajudar as pessoas a se encontrarem e a verem qual é o caminho melhor. É, reconhecer quando não é possível fazer isso sozinho, né? Porque Uhum. também o nosso trabalho também é empoderar as pessoas, né? Sim. Para que elas sejam protagonistas das suas vidas. Porque acreditamos que todos somos capazes de ter esse equilíbrio, né? Talvez Uhum. alguém que pode estar vendo pense assim, né? Ai, mas isso é muito difícil, manter esse equilíbrio na vida. Você já deve ter ouvido muito isso também, né, Vitor? Eu já ouvi algumas vezes assim. Ai, mas eu não conheço uma pessoa só, não conheço uma pessoa sequer equilibrada. Mas aí eu pergunto, né, qual que é teu conceito de equilíbrio? Porque o que a gente falou aqui até agora, o conceito de equilíbrio é o movimento, é o sobe e desce, é a montanha russa mesmo. Isso é equilíbrio, Uhum. né? É o balanço das ondas do mar, né? Sim. Isso que é equilíbrio. Olha só, Sim, pensei porque agora no quando, barco, quando a né? gente. Pensei É, num barco agora, porque apesar das ondas, ele está sempre lá. Apesar dos desequilíbrios, ele mantém o caminho dele. é. E se você for pensar na depressão, né, no baixo e no pico, quando a vida te joga para baixo, você vai fazer a ação para subir. E quando você sobe, está no pico, a sua ação é para se manter o maior tempo possível, porque aqui que está o prazer. Né? E a gente gosta de viver o prazer, de viver a alegria. Só que a vida vai te propor um movimento para você descer.
Então, em algum momento você É, vai descer. E aí, quando você estiver lá embaixo, você vai reconhecer e vai fazer um movimento para subir de novo. Essa sua busca dentro dessa dança é o que se chama equilíbrio. Mas você nunca vai estar parado em alguma posição, ou lá em é, cima ou lá embaixo. exatamente. O Eu seu acho que está aí. instinto natural é sempre de buscar a expansão, o prazer, a luz. Mas A a gente vida só vai quer te ficar jogar lá nos embaixo. picos, né? A gente só É, quer mas não ficar nos consegue. picos. A gente tenta manter, mas não consegue, porque a vida te propõe situações que vai te colocar na descendência de novo. E É a ok, segue a espiral, né? onda. É, Tá subindo a espiral. Tá uhum. tudo bem, né? Sim, é só seguir o fluxo. Cada descida e subida você já adquiriu os conhecimentos das anteriores. E você Sim, vai evoluindo, né? A consciência, as ações, né? O autocontrole, o autodomínio, enfim, né? é. A vida Então, tomando consciência disso. dentro dessa percepção, é encarar que é normal o que a gente considera como ruim, ou como inferno astral, ou como situações negativas. É normal, faz parte da vida, e ela serve para a gente expandir e sair dessa zona para uma oitava acima, né? E a gente vai indo, Oitava série. né, nessa espiral a partir do momento que a gente sai dessa zona de desconforto, né? E porque quando você está embaixo, é desconfortável ficar embaixo. A vida está te provocando o tempo todo para você arrumar saídas e soluções daquilo que você encara como um problema. Mas na verdade é um grande desafio para te jogar para um próximo patamar. Então, quando a gente identifica na nossa vida essa situação, liga o alerta. Qual é, o que eu posso usar aqui? Aí é o lado yang, né? O lado yang ele vai te jogar nessas soluções, vai te trazer soluções, porque ele vai ativar o raciocínio, né? Você vai usar todas as suas ferramentas, tudo que você sabe para sair daquela situação. Então você usa com sabedoria as suas ferramentas para te tirar dessa situação que você considera negativa. Então é importante a gente ter essa consciência, porque você simplesmente vai identificar, olha, agora é a hora de eu usar essa energia, agora é a hora de eu usar essa, e vai. Esse é o movimento, né? Pois é isso que é consciência que a gente fala, né? Expansão da Uhum. consciência, essa percepção, essa leitura. A consciência é a leitura que você está fazendo da vida naquele momento. Então, uma consciência expandida, eu tenho um olhar expandido, mais amplo, menos identificado. Então, como você disse, que numa situação eu posso encarar como um desafio muito difícil ou como uma grande oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado, de crescimento, aprender coisas novas. Não sei como resolver esse problema. Opa, vou aprender. Mais uma Uhum. coisa que eu vou aprender na vida. Isso é tomar expansão de consciência, é esse olhar diferente que eu faço da vida. Então, a leitura que a gente está propondo também de um olhar de equilíbrio como um movimento é de um olhar de uma tomada de consciência mais expandida. Porque se eu pensar somente nesses altos e baixos da minha vida naquele dia, fica parecendo que a minha vida só tem coisa ruim, né? Só tem Sim. momento difícil e tudo é dolorido. Mas espera aí, se eu olho assim, dou um zoom out, né? Dou um zoom out na minha vida, na minha história, eu vou enxergar esses altos e baixos.
essa dança dessas duas polaridades energéticas em mim, né? Tem alguns momentos que eu estou mais introspectivo, que é uma energia mais yin, alguns momentos mais extrovertido, que é a Uhum. energia yang, mais falante, que é o yang, mais quieto, que é Sim, o yin. E tá tudo bem, e é assim. E isso não quer dizer, né? Tem muita gente, né, Vitor, que se identifica com vários rótulos. sim. Às vezes os rótulos foram plantados e a pessoa acaba trazendo, às vezes é da infância, enfim, né? Mas, o que eu quero dizer? Eu não sou extrovertido nem introvertido, mas se eu tiver essa consciência do yin, do yang, eu posso usar isso a meu favor. Claro. Eu posso não ser introvertido, mas estar introvertido ou Uhum. estar extrovertido. Eu posso estar, o que mais que eu posso estar? É, quieto ou eu posso estar agitado. Não Você é que pode eu estar mais sou. caseiro, ou você pode estar mais da rua, da balada, né, Não do é? movimento, E aí tem do muita gente que bar. fala assim, nossa, mas você é caseiro. Não, eu não sou caseiro. Eu fico caseiro, mas eu também fico da rua. Uhum. Eu penso assim, né? De não identificação com muitos rótulos. Sim. Não, 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 não. Para quê, né? A gente se prender num rótulo, numa coisa, porque se a gente Também porque pode depois que usar tudo. se você toma consciência do Tantra, né, vive o que o Tantra propõe, você já não se identifica mais com rótulo nenhum. Você é um ser experimentando qualquer coisa. É, Então não tem caixinha para você se encaixar. Tem situações para você experimentar e vivenciar. Isso é muito diferente, né? Isso é muito libertador, porque não existe eu algo acho que quando a gente feito. fala assim, só experimentando, É, né? Eu acho assim, quem está assistindo agora tem que experimentar. Você só vai entender isso que a gente está falando quando você experimenta. Porque é uma mudança total, né? Para muita gente que fica tão identificado com esses rótulos, com essas caixinhas, parece uma coisa inconcebível, né? uhum. Mas é tão libertador, né? Não tá identificado com rótulos, entendendo que existe. Então, voltando ao exemplo do caseiro ou do que gosta de O ir para baladeiro da do rua. baladeiro. Olha o polo, né? São dois polos. Olha quantas opções que existe entre um e outro. E você pode dançar nesse meio. Só Isso depende da é sua escolha, liberdade. né? Isso é A liberdade, gente, né? a gente precisa ter consciência de que nossa vida ela é construída a partir das nossas escolhas. E as nossas escolhas são feitas a partir das nossas crenças. Então, se a gente se liberta de crenças, a gente tem muito mais escolhas. Logo, tem muito mais vida disponível. Quanto mais crenças as pessoas têm, menos escolhas elas vão ter. Porque as crenças que limitam as escolhas. Logo, a vida delas vai ser um mais ou menos, entendeu? Vai ser uma coisa sem muita novidade. Mas por que a vida é sem novidade? Porque ela não está escolhendo. Porque as novidades elas estão disponíveis a cada minuto para todo mundo.
Então, quando você entende essa sequência da criação da sua realidade, vai depender de você mudar a sua vida ou não. Não é o governo, não é o patrão, não é o país, não é nada, você escolhendo. Simples, né? Mas quando a gente fala assim, as pessoas acham que a gente é louco, tá vivendo no outro mundo. Mas é isso, né? Se você não quiser experimentar algo diferente, você não vai conseguir perceber que existe essa possibilidade. É, é bem assim mesmo, né? Aí, né, vai depender do o nível de consciência, porque, né, talvez o que a gente está falando aqui está numa percepção, num nível de consciência bem expandido, pelo menos expandido de um jeito que a gente conhece, da nossa limitação de o que é Uhum. expansão, né, Vitor? Então, se a pessoa ela está ainda muito identificada, muito fechada ali naquilo, é difícil de entender rapidamente, né? Uhum. A- Até a mensagem nem chega, né? Quando Sim. É como se, por exemplo, a pessoa ela trabalhou a vida inteira CLT. E alguém fala para ela assim: olha, você tem capacidade de ser um empresário. Você pode se libertar da CLT e ganhar o dinheiro que você quiser, não só o salário que te é pago. Talvez essa mensagem chegue para ela como uma coisa impossível, mas ela só vai conseguir perceber a partir do momento que ela se liberta da CLT e começa a colocar o talento dela a serviço da sociedade. Então, qual é a diferença do empresário para o empregado? É essa. O empresário, ele tem essa consciência de que pode ser expandido sem limites, né? E o empregado, talvez ele não tenha essa consciência de que o serviço que ele está prestando para o empresário pode ser prestado por ele mesmo para a sociedade. Então, como se libertar só tomando uma ação, entendeu? Então, não dá para você saber se isso é verdade se você não puser em prática. é a prática, é a experimentação, a experiência, né? Ah, É a busca, né? Tem muitos buscadores da verdade, né? Buscadores da espiritualidade que podem estar ainda assim nesse caminho, iniciando, pesquisando, né? Muitas pessoas assistem vídeos na internet, pode estar assistindo esse vídeo agora. Então a gente convida, a gente estimula para que também vá para a ação, né? Vá para a experimentação, para a prática, coloque em prática, né? Os aprendizados, nem que seja assim que você julgue que é uma coisinha mínima, mas é isso aí, a caminhada é contínua, né? É todo dia aprendendo, modificando algum hábito, alguma crença, alguma percepção nova, tomada de consciência. E é isso que é o equilíbrio, né? O caminhar mesmo. Então, e porque se o precisar de conhecimento. ajuda, procure um terapeuta, procure a gente, mande mensagem, né? Que a gente justamente ajuda as pessoas a terem essa consciência, essa tomada de consciência integral, né, da vida. É. E também, assim, porque um conhecimento não aplicado, ele se torna um lixo, né? Um lixo dentro do teu cérebro. Você só está acumulando informação. E isso, de alguma forma, vai te prejudicar, porque depois você fica com tanta coisa na sua cabeça, com tanta informação, sem colocar isso para fora ou sem aplicar na sua vida, que começa a dar curto-circuito. Então, Uhum. é Sim. importante que toda informação que chegue até você e faz sentido para sua vida, aplique, né?
aplique, replique, faça o movimento O também que a da gente está falando informação. aqui é bem prático, né? Apesar de parecer que é uma teoria, que é uma coisa teórica, não, é uma coisa bem prática do dia a dia mesmo. A gente percebe essas duas energias acontecendo em tudo, né? O Uhum. dia, a noite, né? A noite é Sim. o yin, o dia é o yang. E Então, às vezes até na maneira de falar, né, Jonathan? Às vezes você é mais ríspido com a pessoa e às vezes você é mais doce falando. E às vezes a pessoa tá, você foi ríspido e a pessoa entendeu que aquilo ali foi uma agressão e tal. Não, você só foi mais enérgico, você só foi mais, mais yang, né? E às vezes você fala a mesma coisa de uma forma mais sutil, mais doce, mais agradável para receber nos ouvidos da pessoa, né? E ela sente aquela. Isso é energia yin. Então é muito fácil a gente perceber no nosso dia a dia quando a gente está sendo yin yang. integrar isso, acolher, né? Homens e mulheres, temos as duas energias, as duas possibilidades, né? De experimentar o mundo com esse olhar mais delicado dessa energia yin, introspectiva, e também da energia yang em muitos momentos que a gente acaba usando mais essa ou mais a yin, né? Então, integrar o masculino e o feminino interno, né? É, Que essencialmente sexualidade, né? Voltando aí a um olhar tântrico também, a sexualidade ela é saudável, é vivida saudável quando você tem essa integração de masculino e feminino interno. sim. É isso que o Tantra e as terapias tântricas tanto estimulam, tanto promovem, né? Essa integração, esse equilíbrio entre yin e yang. Perfeito. E aí, tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Se tiver, quem está assistindo essa gravação É, também pode deixar nos comentários que a gente sempre vai ver depois, né? Se quiser mandar no privado também, às vezes algumas pessoas comentam alguma coisa comigo no privado. é. E podem comentar comigo ou com o Vitor se tiver alguma dúvida específica, né? Mas também, se quiserem, quem está assistindo ao vivo também, se quiser comentar, fica à vontade. Fazer alguma pergunta sobre esse tema ou sobre o Tantra em si, né? Sobre alguma dúvida aí, alguma questão que não ficou bem entendida para você, pode perguntar para a gente. E uma coisa bacana, assim, também, né, da gente perceber o que as pessoas hoje estão desenvolvendo mais, né, como enfermidade da mente, assim, doenças mentais, né, a ansiedade e a depressão. Se a gente for colocar nessa comparação, a depressão está aí e a ansiedade está yang, né, é a aceleração e a falta de movimento. Então, são coisas que podem ser identificadas no dia a dia da pessoa. Depois, se eu estou me sentindo depressivo, triste, sem ânimo, sem vontade, o que eu posso fazer de atividade que vai fazer essa compensação? Mesmo que eu não tenha vontade, se esforça para fazer algo diferente. Né? Porque se você está nessa vibe, provavelmente você vai buscar fazer coisas que você está acostumado que te deixam nessa vibe. Então é importante você buscar a vibe oposta, mesmo que não tenha vontade de fazer. Né? Ah, vou começar a caminhar, correr, Uma música bicicleta, animada, né? né? Uma música Uma mais música mais animada. animada, ou sei lá, um programa de comédia, vou buscar um perfil no Instagram de algum comediante para me fazer rir, né? Uhum. E o oposto também, né? Então são várias situações que a gente pode perceber o quanto que a gente pode agir sozinho para fazer essa mudança.
É uma pessoa muito estressada, né? A gente pensa num yang muito alto e Uhum. muita agitação então vamos trazer o yin, né? O recolhimento, Sim. a É, ficar paradinho, respiração, a receber uma mensagem. meditação, tomar um chá, né? Os alimentos Uhum. também eles são yin e yang, né? Então um chá Sim. calmante, né? Comer É. alimentos mais leves, mais então é cuidar de tudo, né? De todas desde a Isso que é alimentação, a integração, né? É você perceber no âmbito mais amplo tudo que é yin e yang e começar a trazer para você aquilo que você no momento necessita para não estar nos opostos, não estar nas nas extremidades. extremidades, exatamente. Porque a extremidade sempre vai existir. Criado É, um polo, o outro automaticamente ele já existe, né? sim, Esse é o mundo que a gente vive, dual. É sim. assim. É assim que funciona, né? A brincadeira. É. Inclusive, tipo, isso tem a ver também com a abundância e com a escassez, né? Que são Os os polos, né? extremos, né? Aí, às vezes, a pessoa ela tá na escassez e ela fica nessa escassez por um longo tempo. Até porque tem muitas crenças, enfim, muitas coisas que fazem ela acreditar que aquilo ali é a vida dela, né? E aí Sim. ela deixa de enxergar aquilo que leva para a abundância. É o Então, mesmo. É a mesma coisa, né? Escassez e uhum, abundância estão na sim, mesma linha, né? Mesma coisa. sim, Só que uma está num polo, outra está em outro. é, É só uma mudança de olhar. É só você virar o rosto assim, ó, pro lado, que é, você vê a abundância. uhum. Só que para ver a abundância requer que você também tome algumas ações necessárias para sair dessa extremidade. Então, é importante a gente perceber que não é só saber, é preciso agir. E muitas vezes as pessoas não querem agir, porque agir dá trabalho. Então é mais fácil ficar no vitimismo e na culpa externa do que agir e buscar a direção oposta daquilo que está te incomodando. Que é essa busca, esse movimento, é que vai fazer você encontrar outras realidades. Né? Então acho que a gente falou um pouquinho desse tema que é interessante, que pode ajudar muita gente a abrir os olhos e viver outras coisas, né? Que a vida oferece. É muito bom, né? Sempre esse tema é sempre importante, Uhum. porque faz parte dessa integração, né? Dessa integração, dessa inteireza humana que a gente trabalha, que a gente busca, né? Que a gente tem essa caminhada, né? E que a gente quer ver mais pessoas, né? Nesse caminho, que esse conteúdo inspire alguém que está assistindo. E você também pode encaminhar esse vídeo para outras pessoas que possam ouvir essa mensagem e aproveitar uma pessoa que veio na sua mente agora, né? Você pode fazer Sim. esse movimento yang, né? De É, mandar. O yang manda, né? a ação é o A movimento ação. da força de saber pensar e agir, né? É, Isso é o Yang, a conquista, é o avante, né? Vamos à frente. Então, isso é bacana a gente também estimular, né, é no que a nosso gente dia está a aqui dia. bem numa energia yang também, né? Fazendo uma live, conversando, falando. É. Bem yang, E né? aí as pessoas, às vezes, mais envergonhadas, que não conseguem fazer uma live, tem muito conhecimento, mas tem essa limitação, elas estão muito no in. Então tem que se Isso. forçar, né, a É. aparecer, tem que se forçar
a dar cara a tapa, porque o Yang é isso, né? Dar cara a tapa, vai lá, vai na frente, né? O que está lá no comando da situação. Então a gente O precisa se guerreiro, esforçar. né? É, A imagem do guerreiro, né? é. Botar seu guerreiro interno para funcionar, né? Uhum. Todo mundo tem esse guerreiro. Então é isso. Então tá Muito bom, Vitor. obrigado novamente por esse encontro que eu acho muito bacana. Assim, eu tenho é, muito entusiasmo de me encontrar semanalmente contigo, porque sempre o papo rola e flui e a gente É, esquece, né? tá sendo muito Mas bom, temos né? os nossos É, afazeres. é muito mais para nós também, né? Do que É, é uma doação, claro, mas quem mais aprende é quem ensina, né? A gente é, escolheu ensinar porque não deixa de ser uma educação tântrica ou educação integrativa, não sei como a gente poderia chamar, mas é uma abordagem educacional, né? A gente tem esse é. propósito de passar esse conhecimento que a gente adquire nos nossos estudos, na nossa vivência e também na nossa vivência, principalmente, né, Vitor? A gente não está trazendo teorias e mais teorias para as pessoas, a gente está trazendo a nossa vivência, né? Sim. Isso é Inclusive, legal porque a nossa vivência não necessariamente vai ser a vivência das outras pessoas, mas é, ela pode inspirar as pessoas a sim, saírem dessa zona de conforto, né? E experimentar é, algo diferente. e eu também acredito muito nisso, que a gente só inspira, a gente só pode inspirar as Uhum. pessoas, porque o aprendizado, a experiência é tão individual, é tão importante que cada um tem a sua, É. que não tem como. E eu acho muito curioso como a gente, quando a gente conversa, acaba que você diz coisas que é exatamente o que eu penso, o que eu diria, Sim. né? Porque quando você chega num ponto de sabedoria, num ponto de aplicação prática e resultado e percepção e expansão de consciência, se você perceber isso, parece que esse conhecimento é igual para todo mundo. Sim. Todo mundo Ele, na alcança verdade, aquilo. é, ele não é meu, ele não é Não. seu. Ele é universal. Só que Isso. todo mundo pode acessar. E quando eu acesso, você acessa, a gente tem essa sensação de que, nossa, eu também percebo isso. É. Mas é porque não é meu. Nós dois estamos acessando a mesma Estamos acessando. informação. Exatamente, é isso mesmo. Então, É. mas o caminho é individual, né? Você fez o seu caminho e Uhum. faz, e eu faço o meu também, e cada pessoa faz. Então, o que a gente vem aqui é mostrar, É. gente, tem essa possibilidade aqui, ó. Você pode também chegar nesse ponto, nessa consciência, né? Na consciência da abundância, na consciência das oscilações, do que é equilíbrio na Uhum. vida, o que é essa energia yin e yang. Como é legal interpretar a vida sob esse olhar yin e yang. Porque é simples, é fácil, não Sim. é difícil, né? A E dificuldade a gente cria, né? Pelas nossas crenças que querem deixar a gente naquela zona de conforto criada por nós mesmos, né? é o ego, Ou né? pela nossa família, pelo nosso meio que a gente vive, né? Que estabelece o que é certo e o que é errado. Então, se você não buscar por você mesmo essa libertação, a tendência é que você fique preso nessas caixas, né? Nesses lugares criados para um grupo viver. As caixinhas, né? Que aprisionam. Mas isso tudo tá na cabeça, não é a realidade.
Então é É, muito isso já é bacana quando a tema, gente... já é tema para outra live, né? É. Pois é, tá tudo na cabeça, tudo é uma ilusão, né? É. Mas quando você se dá conta disso, a vida fica muito maravilhosa. Ai, Porque ai. você vive em plenitude, você vive em gratidão, você vive, ai, o bicho tá pegando coronavírus, um monte de gente morrendo, não sei o que, mas você fala assim, cara, eu tô podendo experimentar a vida mesmo tendo toda essa bagunça no mundo, entendeu? E para mim está sendo maravilhosa, para mim está sendo em gratidão, para mim está sendo em alegria, em diversão, em mais conhecimento, em mais expansão. Então, eu sinceramente não posso reclamar da minha vida. Eu só tenho a agradecer. E aí a nossa contribuição aqui, né, é para que as pessoas possam experimentar algo diferente, como a gente experimenta, né? Mas isso eu não posso fazer por ninguém, nem você. A pessoa que tem que fazer a ação dela e, tipo, não, eu vou experimentar e ver qual é. O que a gente pode fazer é só compartilhar o que a gente vive, né? É, é isso mesmo. Então E é isso. agradeço então. Olha que bom, estamos terminando nessa energia da gratidão, Da gratidão, né? agradecendo aí a todo mundo que passou aqui na live, né, Uhum. que está Os que vão ver, os assistindo, que vão que vão ver. compartilhar. Muito obrigado. E toda quinta-feira, né, a gente tem se reunido. Quando não é quinta, às vezes a gente faz na sexta, mas a É. maior parte do tempo é quinta-feira à tarde, nesse horário, 3 horas, 3h15. E É. sempre falando sobre expansão da consciência, tantra, sexualidade, massagem tântrica e tudo isso, né? Que toda É. a nossa vivência aí que mudou a nossa vida, né? Que mudou a nossa Uhum. percepção da vida e trouxe mais bem-estar, mais saúde, mais qualidade de vida, que afinal é isso mesmo que a gente está falando aqui, né? Sobre saúde, sobre Sim. bem-estar, né? E a vida Não, ela tem que passar nessa energia, né? Você tem que viver na alegria, na diversão, no prazer, no bem-estar, na saúde, né? No compartilhamento, na integração. Se não for assim, a vida passa a ser um martírio, um peso, um tédio. Então, é a gente buscar, né? Poxa, eu estou vivendo nisso? Ou eu estou num lado que está tá deixando a minha vida pesada, chata, sabe, amargurada. Não, mas espera aí, então qual é o lado que eu não estou enxergando, né? Que é da diversão, do prazer, do comprometimento, sabe? Espera aí, eu tenho que buscar isso. Tem que buscar a saúde, o bem-estar, não tem que estar preso com, sabe, só consigo dormir com remédio, às vezes nem remédio. Não, peraí, tem alguma coisa errada se eu tô assim. Então eu olho para o outro lado e vou buscar a saída, né? E a sair, quando você olha, a saída se apresenta. e o É assim. caminho é para dentro, né? É. O caminho é para dentro, não é para fora. Trabalhando em você mesmo, não querendo mudar É. as pessoas, querendo fazer um processo, né, de autodesenvolvimento, autorreconhecimento, não para fora, né? As O pessoas problema ficam não está buscando um fora. mundo melhor, né? As pessoas ficam, mas é um mundo que tem que O melhorar, mundo mas o melhor, mundo só vai melhorar se cada indivíduo melhorar a si mesmo. Porque o perfeito. mundo é reflexo de cada indivíduo. Então, o que a gente precisa fazer é se auto-melhorar. Olha Por isso a só, tá importância vendo? do autoconhecimento. Tá vendo? Aí é uma energia yin que deveria ter entrado, porque a energia yin da Uhum. interiorização. É. Porque eu quero um mundo melhor. Peraí, o mundo Uhum. é aqui, ó. Você é o mundo. Você Uhum. pode começar melhorando você mesmo. É. E outra coisa, né? É,
Muita gente É fala do mundo muito. melhor, mas também tem um vício de visão de que o mundo é ruim. É, Também tem isso, né? Peraí, vamos parar de reclamar do mundo, vamos cuidar do teu mundo, uhum. da tua visão do mundo também, né? Parar de focar no negativo. E o bom e o ruim também é um conselho, um julgamento seu, né? Porque você pode estar Sim, achando que o mundo está uma merda, mas o pra outro, nossa, quem? o mundo é maravilhoso. É, Tá uma merda pra quem? Pra muita gente não tá. é. Então, partindo, só para finalizar aqui, porque a gente já foi indo para outra, para outro assunto, é, quando a gente se interioriza, quando a gente coloca o nosso lado yin, né, a nosso favor, essa expansão da consciência ela se dá de uma forma muito mais clara, né? Porque você não, você deixa de prestar atenção no externo, no julgamento do outro, no que o outro pensa, no que o outro, na verdade do outro, naquilo que estão falando, que é certo, que é errado, e você passa a encontrar a verdade dentro de você, que ela é única e sua, e é ela que constrói a sua realidade, o seu mundo. Então você se torna mestre de você mesmo. Você não precisa de guru, você não precisa de pastor, você não precisa de padre, não precisa de ninguém. Você É, precisa se interiorizar e se encontrar. perfeito. Gratidão. Então é isso. Então vamos lá Namastê. até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.